Ação barata e com a possibilidade de disparar e subir mais de 70%, pois é o que espera o BTG Pactual para as ações da Embraer. Então, neste vídeo, eu vou olhar com vocês os principais pontos desta matéria do Money Times, além de vários outros pontos envolvendo a Embraer e suas ações. Investem na Embraer? Se investem. Longo prazo, curto prazo? Deixa abaixo no seu comentário o que você aguarda das cenas dos próximos capítulos de Embraer e suas ações EMBR3. Então vamos olhar os principais pontos desta matéria de Bruno Andrade. A ação da Embraer pode disparar 70% na comparação com o fechamento do final de março de 2021, segundo os analistas do BTG em relatório enviado aos clientes. A recomendação do BTG é de compra com preço-alvo em R$ 26,00. O motivo para tanta euforia com o ativo é quanto a EV, e é benéfica para a Embraer, e o mercado ainda não viu isso. A EV é a divisão de mobilidade aérea urbana da companhia, é uma de suas subsidiárias. Inclusive, a Embraer está investindo pesado no que é conhecido como os carros voadores. Não são propriamente carros, já que eles não andam na rua, né, com rodas e depois começam a voar. Eles são veículos de mobilidade urbana destinados exclusivamente a voar dentro do espaço aéreo urbano, com a grande vantagem de ter aqui a pegada de sustentabilidade ambiental. São veículos elétricos e já temos aqui pedidos, mais ou menos aqui 200 pedidos foram divulgados nos últimos capítulos. Então é um projeto que promete ser revolucionário. Vejam aqui algumas concepções, né, relacionadas ao veículo, como seria a visão, ó. Imagina aí, você passeando no Uber num veículo desse. Jovens, o futuro pode estar mais perto do que nós pensamos. E aqui temos outras concepções. Aqui, sim, e aqui são as outras divisões da Embraer, né? Temos as divisões de jato comercial, são as tradicionais, jatos comerciais. Temos a parte aqui dos jatos executivos. A Embraer tem uma participação muito forte nos jatos regionais e jatos executivos. E aqui a participação militar, sendo que a grande joia da coroa atualmente da Embraer é esse aqui, ó. O KC-390, um veículo de transporte de tropas e equipamentos em geral, inclusive podendo atuar como abastecedor, que é justamente o que ele está fazendo, ó. Ele está abastecendo aqui 2 AMX, também conhecido como A1, que é um avião de ataque e reconhecimento. Então, são 2 aviões também da Embraer, só que a AMX é um pouco mais antigo. Mas aqui, ó, temos vários aviões da Embraer na parte militar, menos esses daqui. Esses aqui são intrusos, ó. Aqui é um A4, aqui é um F5, esse aqui eu não sei de qual que é, mas esse aqui é o KC-190, Super Tucano, tem o Tucano também. Aqui é o A1, a MX, e aqui é o avião de reconhecimento. Aqui é o radarzinho por meio do qual faz a vigilância aérea. Então veja que a Embraer também não é só aviação, já que esses dois não são aeronaves desenvolvidas pela companhia. Mas com certeza que ela atua fornecendo equipamentos, fazendo a atualização de equipamento com parcerias das empresas do setor. Porque avião não é só voar. Avião também tem a parte de hardware, né? E sistemas como um todo. Então a Embraer atua tanto nessa parte de produção de avião, como também na parte de manutenção e atualizações. Então a companhia tem um leque muito importante e estratégico de atuação, tanto na parte civil como também na parte militar. Isso aqui tem que ficar claro. É uma empresa muito boa, com atuação de boa. Mas em relação aos dados dela, números, ela tem números bons? É o que vamos ver daqui a pouco. Então, agora vamos ver o potencial de valorização da situação que nós estamos, o último fechamento, certo? Caso ela volte lá para os R$ 26,00. Seria um potencial de valorização, de acordo com o último fechamento, de mais ou menos 73%. Então o BTG está contando o seguinte, ó, que aqui após esta forte queda das ações da Embraer, o papel voltaria a subir e bater na região que bateu aqui pela última vez no final de 2021 e ali por volta de setembro, outubro de 2021. Veja que do final do ano passado para cá,
as ações despencaram, jovens. Caíram aqui praticamente num pulo só. Eu vi aqui para vocês, 49, 50%. Desde que caíram esses 50%, elas já reagiram aqui uns 22, depois devolveu um pouquinho e agora tá com uma alta aqui de mais ou menos 15%. Então vejo que a queda foi feia aqui. O BTG tá falando, olha, caiu aí, opa, oportunidade de você comprar, tá comprando mais barato, ela vai voltar lá para os 26. Vamos ver aqui a continuidade da matéria. Segundo o BTG, a urbanização, o congestionamento do tráfego e a necessidade de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, lembrando que o equipamento que ela está fabricando é elétrico, são um dos principais impulsionadores das soluções de mobilidade aérea, no caso, mobilidade aérea urbana, que é o caso específico aqui da EV. Então vamos voltar. O banco faz uso de dados da KPMG e explica que o mercado endereçável total para a EV deve atingir 119 bilhões até 2022, acima dos 10 bilhões em 2025. Então o mercado aqui vai ter um crescimento muito grande a partir de 2025, entre 2025 e 2040, representando uma oportunidade de receita agregada entre 800 bilhões de reais, de dólares, desculpem, entre 2025 e 2040. Eles explicam que a EV também destacou sua intenção de desenvolver um produto que possibilite a oferta de serviços acessíveis e esperam um voo na vertical do JFK, que é lá em Nova York, para Manhattan, com potencial de ser reduzido para $50 versus o atual 79 a 125 para o transporte terrestre. Então o que ele está falando? Olha, muitos vão preferir ir lá do aeroporto John F. Kennedy para Manhattan nesse veículozinho, ó, ao invés de ir num veículo terrestre. Ele vai se tornar acessível, deve se tornar acessível nos próximos capítulos. A capacidade da EV de oferecer uma solução acessível é respaldada por sua capacidade de alavancar a infraestrutura global da Embraer, menor custo de mão de obra em relação aos seus pares e o desenvolvimento de um projeto de decolagem na vertical que permite fabricação escalável e de baixo custo. Então o diferencial aqui da Embraer deve ser a sua capacidade de baixo custo em relação aos seus concorrentes, principalmente esta parte. Eu trouxe para vocês alguns números relacionados à Embraer aqui no site Status Invest. Nas últimas 52 semanas, o menor preço da ação foi lá em R$ 13,14 e o maior foi em R$ 26,06 e a cotação atual está por volta dos R$ 15. Ou seja, a ação está na parte de baixo das últimas 52 semanas. Dividend yield ela não dá, justamente porque ela não dá lucro, é uma empresa que não dá lucro. Prestem atenção nisso. A ação da Embraer, ela está uma ação barata? Está. Ó. O P sobre VP dela é de 0,7. Então ela é uma ação que está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Agora, ela é uma empresa boa? Por fundamentos, não é. Por potencial, é. Sim, saiba diferenciar. Os fundamentos da Embraer não são bons. Ela tem um PL negativo de 40. O que isso significa? Ela não dá lucro. Então, a empresa que dá lucro, não tem como você falar que é uma empresa boa, que é uma empresa sólida. Isso tem que ficar claro. Em relação a endividamento, dívida líquida sobre o EBITDA, ela está com alavancagem de mais de 4 vezes. Uma companhia, ela está com uma situação sólida até 3 vezes. O da Embraer é mais de 3 vezes. Então, ela não está numa situação de empresa boa. Pode ficar boa? Pode. Tem que botar ordem na casa. Ela aqui seria uma empresa de crescimento, mesmo assim sabendo que os números não estão bons. Esse é o principal risco da empresa, a meu ver, certo? E nos últimos 12 meses, ela está aqui com uma alta de 2,7%, após ter chegado aqui a uma valorização excelente. Mas como vimos, ela teve ali uma queda forte. E aqui eu trouxe para vocês informações do site Fundamentei em relação à governança. Não temos problemas de governança na companhia. Ela está listada no Novo Mercado, o melhor segmento de listagem na nossa bolsa, com um free float acima de 78%. Ela tem a participação aqui do BNDES de mais ou menos 5%. E aqui, em relação ao controlador,
é a Brands Invest Partners, o controlador, quer dizer, o controlador não, o principal acionista com 15%. Ela não tem controlador, propriamente dito. E aqui, ó, vamos ver a situação dela. O patrimônio líquido está crescente. Receita cresce, ó, entre 2019 e 2021, mais do que dobrou. O EBITDA, após um EBITDA negativo em 2020, em virtude do Coronga, ela veio aqui com um EBITDA de mais de 2 bilhões de reais. Mas aqui, ó, são prejuízos em cima de prejuízos. Claro que em 2021, que é esse de baixo, deu ali um prejuízo de mais ou menos 270 milhões. Reduziu bastante em relação aos 3 bilhões e 600 milhões em 2020. Mas é uma empresa que não dá resultados recorrentes. E a alavancagem dela, ó, dívida líquida pelo EBITDA que ela produz, é bem alavancado. Em relação ao caixa, ela também tem mais dívida do que tem em caixa. Então é uma das coisas para ficar de olho aqui na Embraer, certo? Ela não é uma empresa com resultados sólidos. Então você tem que botar ela numa categoria mais de risco. Você não pode botar ela, por exemplo, numa categoria de um banco da vida, de uma seguradora da vida. Não tem como. Tem potencial de crescimento? Tem. Agora vamos para a região de preço importante. Ela está aqui numa zona de preço muito importante, zona dos 14,80, que por enquanto está segurando o preço aqui no curto prazo. Veja como tivemos um toque, 2 toques, 3 toques nos 14,80. Caso perca, não tem choro nem vela. Graficamente, já projeta ali a região de mínima de 2022 em 12,93. E em região mais abaixo, teríamos a próxima região importante, lá na faixa dos 10. Lembrando que a companhia tem gaps abertos. O que são gaps? São esses buraquinhos, ó. Entre este pregão e este pregão ficou um buraco, ó. Uma região sem negociação. E o preço foi-se embora. Geralmente esses gaps são fechados. E esse gap aqui fecha lá nos R$10. E mais para baixo, também temos um outro gap, ó. Lá de novembro de 2020. O gap fecha nessa zona aqui, ó. Fecha aqui dia 6 de novembro. O fechamento do gap é em 6,55. Ah, você tá falando que em breve vai bater em 6,55? Quando tiver lá em 20 eu vou rir da sua cara. Infelizmente eu vejo alguns comentários do tipo: não, jovens, não estou falando que ela vai chegar em 5 ou 6 reais. Eu estou lembrando apenas que gaps geralmente são fechados. Pode ser antes de chegar lá nos 20, nos 30, nos 50, ou pode ser agora, o preço cair e pegar essa região mais abaixo. Você não tem como saber o que vai acontecer. Agora você tem que identificar regiões de preço importante e também traçar estratégias. Por exemplo, se você investir na Embraer aqui nos 14 reais, 15, acreditando que ela vai voltar lá para os 26 de uma lapada só, oba, beleza. Mas você tem que ter consciência que pode vir uma ré. O preço pode cair e pegar essas regiões. Por que isso é importante? Para você não jogar todas as suas fichas aqui. Você investindo aqui, e investindo aqui, e investindo aqui. E lembrar, na região de baixo sempre estará as melhores compras. Imagine você, quem comprou aqui, ó, região dos 5 e pouco. A mínima do Coronga ele foi 5,77. Como ele ficou feliz da vida, ó. Ou triste, né, por não ter comprado, quando vê essa porrada. Por quê? Porque ele comprou quando tava embaixo, ele comprou quando tava barato. E se ele, ao longo desse tempo todinho, ó, por chorando ele comprando, ele conseguiu baixar o preço médio dele. O preço médio tá lá embaixo dele, tá indo à toa. Lá, ó, no Coronga, quando chegou nessa região de 5 e pouco, atingiu a mesma região de preço, ó, que tinha reagido da última vez, lá em 2009, ó. Aqui, ó. Dos 5 e pouco, chegou em 4,74, foi bater lá, ó, no topo histórico atual do papel, 29,97. Aqui, ó, quando chegou nessa região, foi bater lá nos 26 e pouco. Então vejam a importância de comprar na parte de baixo. E nunca saber, você nunca tem como saber, a não ser que seja um vidente, o que vai acontecer. Você tem que saber o que você vai fazer, qual a sua estratégia, certo? Então, se gostou, deixa o seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais.